Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. E como alguns aqui já estão com mais de meia hora sentados, fiquem de pé, todos. Fiquem de pé. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler um parágrafo de Filipenses, capítulo 1, uma das epístolas de Paulo. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. Nós temos aqui a versão aqui que está no telão, é a Nova Almeida atualizada. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Glória a Deus. Eu quero voltar um pouquinho agora no mesmo capítulo, do versículo 9 ao 11. Volte um pouquinho aí do versículo 9 ao 11. Perceba que do 12 ao 18 nós lemos agora sobre o progresso do Evangelho. Agora nós vamos ler nos versículos 9, 10 e 11 sobre o progresso dos irmãos de Filipos, isto é, os filipenses, ok? E também faço esta oração, que o amor de vocês, versículo 9, estou lendo, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Leia o versículo 11. Cheios. Ok. Podem tomar assento, muito obrigado. Permaneça com a Bíblia aberta. Pela lógica, quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós temos que nos lembrar da cidade e do dia em que ele foi algemado, junto com Silas, seu companheiro, preso por causa do Evangelho, e temos que nos lembrar do grande milagre que Deus fez, abrindo a prisão, fazendo algo extraordinário, um fenômeno extraordinário, mas acima de tudo, temos que dar glória a Deus, porque a igreja ficou plantada naquele lugar. Meus irmãos, o Evangelho, onde chega e é pregado na sua simplicidade, com sinceridade, da maneira correta como é instruído pelo próprio Jesus, como o próprio Jesus deu a instrução,
não tem como não haver um resultado. Ainda que esse resultado não seja de imediato, ainda que os frutos não apareçam no dia seguinte, ainda que os frutos não apareçam com 2 ou 3 cultos depois, não importa. Mas a Bíblia diz, e nós cremos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguma coisa extraordinária vai acontecer. Os nossos grandes missionários, William Carey, por exemplo, que pregou na Índia, foi enviado da Inglaterra para a Índia, ou do Reino Unido para a Índia, e outros missionários que nos séculos 17, 18 e 19 desbravaram campos difíceis, desbravaram terras tão difíceis, irmãos, que, por exemplo, William Carey demorou 7 anos para ver o primeiro convertido sendo batizado. O primeiro convertido sendo batizado. E imagine o que é um missionário pregar dia e noite, falar de Jesus para as pessoas, mostrar o Evangelho para as pessoas, e demorar 7 anos para ver o primeiro missionário, aliás, o primeiro convertido sendo batizado. Olha que dificuldade. Eu já ouvi relatos de lugares onde os missionários passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para poder ver a primeira conversão. Eu já ouvi um missionário dando um relato de uma aldeia indígena no interior do Amazonas, no interior daquele estado, um lugar tão difícil, onde ele pregava toda semana, e somente depois de 3 anos aconteceu um fenômeno dentro da aldeia. E ele já estava com tudo preparado para arrumar suas malas e retornar, pois ele dizia, aqui não tem jeito. Ou o povo não entende a minha linguagem, ou então eles têm um coração tão endurecido que não tem quem dê jeito e eu já vou me embora. Já estava preparando para voltar, preparando-se para voltar. Quando, depois de 3 anos, um daqueles líderes da aldeia pediu uma reunião. Ele queria que todos estivessem presentes. E muita gente se reuniu. E era uma casa bem grande, uma choupana bem grande, uma casa coberta de palha e bem alta, que era o lugar onde eles faziam as reuniões daquela aldeia. E aquele homem, o líder, chamou a atenção de todos, pediu silêncio e começou a cantar na língua daquela tribo, daquela etnia. E ele, enquanto cantava, o missionário que já entendia um pouco da língua, se surpreendeu porque ele estava cantando a vida dele, dando o testemunho dele. Ele não havia ainda levantado a mão para aceitar a Cristo, mas era a forma de dizer que ele era uma nova pessoa. Era a forma de dizer que ele era uma nova criatura, desde que o missionário chegou e começou a falar do Evangelho de Cristo Jesus. O certo é, disse o missionário, que quando aquele líder, era uma espécie de cacique, mas lá naquela etnia não se chamava cacique, era um outro título que era dado àquele líder. E quando ele terminou de cantar a sua música, o seu hino, que na verdade era o seu testemunho, quando ele terminou de contar toda a sua vida, ele chamou o missionário e disse: agora, diante de todos, eu quero confirmar que eu entendi a mensagem que o senhor pregou durante 3 anos. Eu me lembro desde a primeira mensagem,
e de quase todas que o Senhor pregou, conforme o Senhor foi ensinando, eu fui pensando na minha vida e fui amontoando esse conhecimento. E hoje eu sei que sou uma nova criatura. Eu já sei o que o Evangelho fez em mim, o que Jesus fez em mim. E agora eu quero dizer diante de todos os meus parentes que eu sou um discípulo de Jesus, que eu sou um seguidor de Jesus, que eu amo a Deus de todo o meu coração e quero que toda a minha família faça o mesmo. E todos os que me entenderam, façam o mesmo. Qual foi a surpresa do missionário? Mais da metade da tribo entregou sua vida ao Senhor Jesus. Imagine, 3 anos de trabalho. 3 anos, pastor Lorinaldo. Ele já estava com vontade de ir embora, porque entendia que o Evangelho não estava fazendo efeito. Mas o objetivo da minha mensagem aqui essa noite, uma breve reflexão, porque eu quero já mostrar para vocês aí um projeto para a nossa igreja, mas eu teria que trazer aqui essa palavra. Eu não posso desistir, você não pode desistir de continuar pregando para aquela pessoa, ensinando o Evangelho para aquela pessoa, testemunhando do Evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, seja para a pessoa mais dura que você pensa que é, ou a pessoa mais difícil que você conhece. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na vida de gente difícil. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Por quê? Aqui, o exemplo de Paulo, chega em Filipos, e ele escolhe um lugar para falar, e ele entende que à beira do rio ou na praia tem muita gente. Ele vai lá, e ele fala do Evangelho, ele fala de Cristo, procura um lugar para orar. Depois, ele escuta a jovem que adivinhava que era uma espécie de atração, de liderança naquela cidade, pronunciando aquelas palavras que vocês já sabem. Estes homens que vos anunciam o Evangelho, estes homens que vos falam um caminho de salvação, são servos do Deus Altíssimo. A mensagem estava correta, porque, de acordo com a maioria das versões, é o caminho de salvação. De acordo com uma versão brasileira, que é da IBB, diz um caminho de salvação. Se esta única versão em português que diz um caminho for de fato a melhor, pegou o manuscrito mais aprovado, então Paulo teria discernido a mensagem apenas pelo artigo definido, que em vez de ser definido era indefinido, um caminho de salvação. E ele não estava anunciando um caminho, ele estava anunciando o caminho, o único caminho de salvação, e não apenas um. O certo é que ele se aborreceu com as palavras contínuas da jovem que dizia todo dia as mesmas palavras. E ele, olhando para aquela jovem, repreendeu o espírito de adivinhação, e a situação mudou completamente na cidade. Ela não dava mais lucro aos seus senhores. Ele agora estava preso, junto com o seu companheiro Silas, mas por causa da pregação da palavra, mesmo eles sendo cidadãos romanos, a lei não havia sido respeitada, pois os que estavam responsáveis pela prisão, talvez não tinham conhecimento, e de fato, tudo leva a crer que não tinham esse conhecimento, e cometeram um equívoco. Mas a Bíblia diz que enquanto chegava por volta da meia-noite, Paulo e Silas orando a Deus, os outros presos escutavam. Até naquela hora o Evangelho estava sendo pregado. Até no meio da grande tribulação que aqueles 2 homens estavam enfrentando, uma grande aflição, prisão, perseguição, os pés amarrados ao tronco, mesmo assim, o testemunho do Evangelho falou mais alto,
porque os outros presos escutavam. Meus irmãos, não importa a situação em que o evangelho está sendo pregado, ele deve ser pregado, ele deve ser divulgado, ele deve ser proclamado, ele deve ser ensinado, a palavra deve ser lida, a palavra deve ser citada, a palavra deve chegar ao alcance de todos, por todos os meios possíveis. Por todos os meios possíveis. Nós já ouvimos tantos testemunhos de pessoas que ligaram o seu rádio, ou receberam uma mensagem pelo WhatsApp, ou uma outra rede social, e foram impactados pela palavra de Deus. Alguém que pegou um folhetinho, alguém que pegou um folheto apenas, e leu um versículo, ou parte de um versículo, e a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Eu ouvi o testemunho de um homem, na verdade eu li esse testemunho, que ele andando desorientado em uma certa cidade aqui do Brasil, ele leu um folheto já um pouco sujo, um pouco estragado. Mas ele leu aquele texto de Hebreus que diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando ele leu essa palavra juízo, ecoou tão forte nos seus ouvidos, que ele não esqueceu mais da palavra juízo. O juízo vem aí. E ele leu o restante do folheto, um pedacinho do folheto, mas foi o suficiente para ficar na mente dele a palavra juízo, juízo de Deus. O juízo de Deus vem aí. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Aí ficou na cabeça dele, o juízo. O juízo. Tudo que ele ia fazer, o som parece que se transformava e ele ouvia a palavra juízo. Até um grilo que ele escutava, o grilo estava dizendo, juízo, 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 juízo. Meu Deus, que negócio é esse? Juízo. Até as rãs, os sapos coachando, ele entendia juízo, 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 juízo. Qualquer animal que fazia qualquer sussurro, para ele era juízo, 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 juízo. E ele procurou, quando não aguentava mais, depois de uma semana, com essa palavra no seu ouvido, o juízo. O juízo de Deus vem aí. Juízo, juízo, juízo. Não era o juízo dele, era o juízo de Deus. Ele sabia que um dia ele iria comparecer diante do Supremo Juiz para um julgamento. Quando ele não suportou mais, ele procurou alguém que entendia das Escrituras e explicou para ele o que era o grande juízo de Deus, e ele disse, eu quero ser salvo antes do dia do juízo, e entregou a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa a maneira, a circunstância que alguém levou o Evangelho, que alguém está levando o Evangelho até você. No texto que nós lemos, Paulo chegou a dizer que para tentar inflamar os seus sentimentos, tinha gente pregando o Evangelho, ou tentando pregar o Evangelho, de uma forma não convencional, de uma forma não correta, pregando por inveja, pregando por rivalidade. Mas Paulo disse, eu não estou agora preocupado com isso. Se eles estão pensando que vão me provocar porque eu estou na prisão, não importa, que eles preguem, porque de qualquer maneira alguém vai escutar a palavra. E Paulo sabia que quem faz o efeito é a palavra de Deus. É o Evangelho que faz o efeito na vida das pessoas. Por isso aqui do versículo 12 até o 18, ele fala que deseja o progresso do Evangelho. Mas só haverá progresso do Evangelho, aqui está a finalidade da mensagem que estou pregando. Só haverá progresso do Evangelho em sua casa, só haverá progresso do Evangelho em sua rua, só haverá progresso do Evangelho no seu bairro,
em nossa cidade, em nossa casa, em nossa congregação, em nosso ministério, só haverá verdadeiro progresso do Evangelho, ou seja, os frutos do Evangelho, se primeiro o Evangelho fizer efeito em mim e em você, fizer efeito em nós, que já confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. O Evangelho precisa fazer efeito em nós, precisa fazer um progresso, motivar um progresso. Por isso é que eu li os versículos 9, 10 e 11. Porque sem isso aqui não haverá progresso na cidade. Não haverá progresso na congregação que você dirige. Não haverá progresso na área missionária onde você trabalha. No projeto que você desenvolve. No pequeno grupo. No ame o seu vizinho até a última casa. Ou na mobilização evangelística. Ou no culto de rua, ou no evangelismo nos hospitais, ou no evangelismo nas praças, ou nas escolas, ou no centro de ressocialização, ou nas casas de recuperação, onde quer que o evangelho esteja sendo pregado, ou precisa ser pregado, em primeiro lugar, ele precisa fazer efeito em você, que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tem que fazer efeito em nós. Então olhe para a oração de Paulo, nos versículos 9 a 11. Olha a oração do apóstolo. E também faço esta oração. Olha aí o versículo 9. Que o amor de vocês aumente, mais e mais, em conhecimento. Como é que o amor aumenta em conhecimento? É um amor inteligente. É um amor que usa o raciocínio. Não é o amor por qualquer coisa. Não é o amor de qualquer maneira. Não é apenas um sentimento. Não é apenas um tipo de paixão. Até porque amor não começa no sentimento. Amor, de fato, é uma decisão. É um caminho a seguir. É isso que a Bíblia ensina. Então, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês, versículo 10, aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E o que mais? Cheios do fruto de justiça. Diga comigo, cheios do fruto de justiça. Diz aqui o texto, cheios do fruto de justiça, que vêm ou que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os frutos de justiça só poderão aparecer em mim e em você por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus em mim e em você. O que são esses frutos de justiça? É o nosso comportamento, as nossas atitudes depois que conhecemos a Cristo. Eu quero que você me acompanhe uma pequena reflexão sobre esse pedido que Paulo faz, dos versículos 9 a 11. Quando ele escreve sua carta aos Filipenses, ele estava em Roma, esperando ser julgado. Sua oração agora aos irmãos que estavam naquela cidade começa com um apelo para que o amor entre esses cristãos aumentasse. E o verbo aumentar, aqui nesse texto, significa transbordar, ou seja, seja mais do que o suficiente, chegue a ser mais do que o suficiente. Suficiente para a sua família, suficiente para os seus amigos, suficiente para alcançar até aqueles que se declaram teus inimigos. Mas se o amor de Cristo, se o amor de Deus, se o amor do Evangelho
estiver transbordando em sua vida, ele será estendido em favor do mundo moribundo, do mundo perdido, do mundo sem Cristo, do mundo sem Deus, do mundo sem paz. E todos aqueles que sentem esse amor de Deus transbordante, vai alcançar os que ainda não têm Cristo, vai alcançar os que ainda não têm Jesus, vai orar porque ainda não se decidiu, vai se preocupar com quem precisa se decidir. A gente tem que se preocupar, por quê? Porque o Evangelho é a única mensagem de salvação. A gente precisa se preocupar porque não tem outro caminho, o único caminho é Jesus. Eu preciso orar pelos perdidos, eu preciso orar pela cidade, eu preciso orar pelo povo de Santa Inês, todo dia, toda noite, porque só a mensagem do Evangelho é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Os irmãos lembram muito bem, quem já se congregava aqui, lembram muito bem que era difícil o pastor Meton fazer uma oração, para ele não dizer: abençoa essa cidade e salva os seus moradores. Não era assim? Abençoa essa cidade e salva os seus habitantes. Desperta esta cidade e salva seus habitantes. O irmão sabe até os detalhezinhos aqui. Mas a finalidade era salvação. Salvação. Orar pela cidade. Orar pela cidade. Orar pelos vizinhos. Orar pelos que não conhecem Jesus. Que não conhecem a salvação. Que ainda não experimentaram o que nós experimentamos. Que ainda não receberam o que nós recebemos. Que ainda não têm o que nós já temos certeza que possuímos. O perdão dos nossos pecados. E a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, não tem riqueza maior que essa. Mas tem um detalhe. Paulo deixou claro que o amor sugerido por ele era inteligente. Ao orar para que aqueles irmãos de Filipos crescessem em amor, enquanto cresciam em conhecimento e em ciência, o apóstolo orou por um tipo de amor inteligente que lhes daria a habilidade de distinguir entre o bem e o mal. O amor inteligente que nos dá habilidade para distinguir entre o bem e o mal. Esse amor crescente também haveria de capacitar aqueles crentes para aprovar coisas excelentes. Pense nisso, irmãos. Os crentes em Jesus devem aprender a aprovar coisas excelentes. É isso que está no texto. Aprovar coisas excelentes. O verbo aprovar aqui nesse texto significa avaliar ou distinguir entre. Preste bem atenção o que o texto significa. Paulo orou para que aqueles irmãos pudessem não só distinguir entre o bem e o mal, com base em seu julgamento pessoal, mas que fossem fortalecidos para escolher o melhor caminho em cada situação. E ele coloca como prioridade a evangelização da cidade. Alcançar as pessoas para Cristo. Mas também Paulo orou para que os irmãos filipenses fossem sinceros, sem ofensa e cheios dos frutos de justiça. Todas essas qualidades morais haveriam de capacitar aqueles irmãos a viverem uma vida que glorificasse o nome do eterno Deus, uma vida que glorificasse o nome de Cristo Jesus. Paulo reconheceu que os frutos da justiça, que consistiam em se manter íntegro perante Deus, bem como cultivar atitudes honradas, são apenas por meio de Cristo e não por esforços humanos. Não é apenas o nosso esforço. Agora, o clamor do coração de Paulo, a sua oração, era para que aquele povo fosse achado em Jesus, não tendo sua justiça que vem da lei, mas aquela que vem da fé, a saber,
a justiça que vem de Deus pela fé, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui precisamos aprender uma coisa. A obra do Espírito em nossa vida, irmãos, não é automática. Não é automática. A obra do Espírito em nós, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, bem como o poder, a unção de Deus em nossa vida, elas se manifestam, todas estas experiências espirituais, elas vão se manifestando e vão se avolumando à medida que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, em oração, em leitura, em estudo da palavra, em meditação da palavra, em comunhão, em prática de fidelidade diante de Deus. E todas as vezes que agimos assim, o Espírito Santo vai tendo cada vez mais liberdade de agir em nós. E Ele vai nos mostrando o que precisa mudar. Ele vai nos ensinando o que a gente precisa deixar de lado. Ele vai nos mostrando que as nossas atitudes, quais as nossas atitudes que desagradam ao Senhor. Quais são as nossas atitudes que estão no centro da vontade de Deus e as que não estão. Ele vai nos dando sabedoria para distinguir entre o certo e o errado. E muitas vezes o Espírito Santo também nos ilumina para a gente escolher entre o bom e o excelente. Entre o bom e o excelente. Não apenas entre o bem e o mal, mas entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente. O que é melhor para a minha vida espiritual? Quais são as pessoas na companhia das quais eu posso ficar mais perto de Deus? Se eu for amigo da pessoa tal, isso me ajuda a me aproximar de Deus ou me afasta dele? Aquela amizade, aquela visita, aquela leitura, o acesso naquele site ou naqueles canais vão me ajudar a estar mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Use a sua inteligência espiritual. Use o amor que Deus já colocou no teu coração. E à medida que o tempo vai passando, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais sabedoria Ele vai te dando, para que você se afaste do mal e viva para Deus. Quem entendeu essa palavra diz amém. Embora seja importante, meus irmãos, orar pelas necessidades daqueles que estão fora da obra, daqueles que estão doentes, claro, a gente tem que orar pelos enfermos todos os dias. Já oramos hoje aqui no culto. Vamos orar ainda em casa, quando chegarmos, quando formos dormir. Oramos ao amanhecer, muitas vezes oramos de madrugada, oramos em várias ocasiões, oramos em diversas circunstâncias. É importante orar pelas necessidades de todos os nossos irmãos e amigos, parentes, familiares, obreiros, igreja, missões. Tudo isso é necessário, mas todos nós sabemos que nós estamos enfrentando tempos difíceis para a igreja de Cristo aqui na terra, e mais do que nunca a igreja precisa discernimento espiritual, discernimento espiritual, discernimento espiritual, discernimento espiritual. Entenda isso. E é o Evangelho que nos capacita a ter esse entendimento. É a palavra de Deus que nos capacita a ter esse entendimento. Então, na condição de discípulos de Jesus, ao lermos essas palavras de Paulo aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 1, onde ele faz dois clamores. O primeiro clamor para que haja progresso na vida dos crentes. E a segunda oração, o segundo clamor, para que haja progresso do Evangelho na cidade. Mas só haverá progresso do Evangelho na cidade, na região, no estado, no Brasil, no mundo, se o Evangelho fizer efeito primeiro em cada um daqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Quem entendeu isso diz amém. Diga comigo assim: toda iniciativa da igreja vai depender de como eu estou vivendo o Evangelho. Todo esforço missionário
Diga, todo esforço missionário, todo esforço evangelístico vai depender muito de como é o meu testemunho pessoal. Você tem coragem de perguntar para a pessoa que está do seu lado, como é o teu testemunho lá por onde tu anda? Tem coragem, irmão? Pergunte, irmão. Como é o teu testemunho lá no salão onde você ajeita seu cabelo, hein? Como é o teu testemunho lá no colégio onde você estuda? Como é o teu testemunho lá na oficina onde você leva o seu carro? Lá na borracharia, lá no comércio onde você faz compra? Como é o seu testemunho lá no supermercado? Como é o seu testemunho lá na loja? Como é o seu testemunho lá entre os professores da escola que você trabalha, que você ensina? Como é o seu testemunho por onde você anda, onde você viaja, lá no ônibus, lá no navio, lá no avião, lá no barco, onde você está, por onde você anda? Você está deixando o Evangelho brilhar em você? Você está deixando a luz de Cristo brilhar em você? Você está deixando as pessoas olharem o Evangelho em você? Se você não puder fazer um bonito sermão, agora eu encerro. Se você não puder fazer um bonito sermão, se você não sabe organizar uma reflexão bíblica, um pequeno esboço textual, expositivo, temático, se você não sabe essas coisas, isso aí não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante da vida. Se você não sabe organizar uma mensagem homileticamente falando ou teologicamente falando, não tem tanto problema para o Evangelho. Não. Agora, se você não dá um bom testemunho de Jesus por onde você anda, aí é mal, viu, irmãos? Se você não dá um bom testemunho e as pessoas lá sabem que você é crente, as pessoas lá sabem que você é um servo de Deus, que se congrega na igreja evangélica, é uma igreja evangélica, se congrega na Assembleia de Deus, da Rua Nova, a pioneira, a mais velha, a mais antiga, a mais tradicional, a primeira que plantou aqui o evangelho pentecostal. Olha o tamanho da sua responsabilidade. Eu já disse para os pastores que de vez em quando, eu já disse fora também, de vez em quando a gente chega aí em alguma loja, algum comércio e que alguém ainda não me conhece, aí eles perguntam assim: o senhor é o pastor, né? O senhor é crente, né? Sim. O senhor é o pastor? Sim. É daquela, né? Aquela. Aí eu fico esperando o restante, lá da Rua Nova. Ou então ele diz assim, do pastor Meton. Aí eu disse, é essa mesmo. Aí muitos deles fazem assim, ó. Vários deles. Claro, nós não temos nada contra nenhuma igreja, mas o fato é que há um conhecimento na cidade. E esse conhecimento significa responsabilidade nos ombros dos crentes, nos ombros dos pastores, nos ombros dos missionários, nos ombros dos membros desta igreja, porque a responsabilidade é muito maior, meus irmãos. É muito maior porque a nossa igreja está aqui há 84 anos e alguns meses. Temos que aprender a fazer a diferença. Temos que marcar nossa presença nessa cidade, levantando bem alto a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus. A nossa passagem por aqui não pode ser em vão. Nós não estamos brincando de ser crentes, nós não estamos brincando de evangelho, nós não estamos brincando de Bíblia, não estamos brincando de cristianismo, não estamos brincando de religião, nós estamos seguindo a Cristo, seguindo a Cristo, seguindo a Cristo, seguindo a Cristo. Que compromisso, que responsabilidade.
E a oração de Paulo, faço agora as minhas palavras, as palavras de Paulo, que essa sabedoria, que esse amor, que esse discernimento espiritual que o Evangelho produz, alcance cada um de nós, alcance cada obreiro, alcance cada crente, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada senhor, cada senhora, alcance a todos, para que o Evangelho tenha progresso nesta cidade. Quem recebe diz amém.